Bem, uma boa noite a todas, a todos. Que Jesus, na sua imensa bondade, possa nos envolver a cada um, a fim de que participemos satisfatoriamente dessa nossa reunião programada para a noite de hoje. Gostaria de início agradecer mais uma vez, o convite que nos fora feito neste ano de 2022, aí retomando as atividades, Agradecer a Cida, a direção da casa, pela lembrança, o convite, a amizade de sempre. Para mim, é uma alegria participar das reuniões do Centro Espírita Leão Denis, uma casa com a qual a gente nutre aí um vínculo bem fraterno, E de alegrias desde os idos das mocidades, espíritos da juventude. Quase que todas as vezes eu digo isso, Mas é para a gente não se esquecer, viu, Cida? O nosso... Bem, nós conversávamos a respeito de um tema, E a Cida, viu, Fernanda, ela é bem incisiva, E a gente corre daqui, corre dali, e a Cida me manda uma mensagem: Eduardo, qual que é o tema? Aí eu devolvo, falo: Cida, pode ficar à vontade com relação ao tema. Aí ela: não, às vezes tem um que você trabalhou aí, já veio e já me fala. Mas aí dessa vez eu devolvi a bola, falei: qual que é o tema que você acha que é oportuno, Cida, Algo nesse sentido. E ela: pode ser os trabalhadores da última hora? Falei: tudo bem, se é assim, vamos lá, Cida? Então, por inspiração da Cida, nós vamos refletir um pouco sobre essa passagem, que é ali um dos capítulos mais importantes do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos aquela parábola do Senhor da Vinha, e que guarda relação direta, com a própria codificação, o trabalho realizado por Kardec. Se assim nós considerarmos que, desde o Antigo Testamento, que a obra de Deus é comparada a uma vinha, como sendo o criador, o grande patrono, dessa imensa vinha no nosso planeta. E aí nós nos reportamos a Kardec, porque a gente sabe que o símbolo escolhido pelos espíritos para representar ali o trabalho realizado foi justamente a cepa, Ali os galhos, os ramos e o bago de uva, A representar então o trabalho da revelação espírita. Naquela época, na comunidade de Jesus, naqueles dias, a produção que se extraía da uva já era tida como dos alimentos básicos, o vinho. Inclusive, para muitas seitas, considerado como uma bebida sacrossanta. E interessante que, além do vinho, tinha-se o trigo, que dava a se produzir o pão, que era indispensável na mesa, das necessidades básicas daquele povo da época. E nós tínhamos também o peixe, aí a proteína animal, Então, não era dispensável ter à mesa o trigo, o peixe e o vinho. A gente sabe que, principalmente nas famílias mais carentes, não se dava a abater o rebanho, O custo era mais alto, então a proteína animal era extraída em maior escala dos peixes. De modo que, então, desses elementos básicos para a alimentação material daquele povo, tinha-se o vinho, como nessa tríade também tido como essencial. E quando da codificação, lá em Prolegômenos, no Livro dos Espíritos, Kardec nos faz essa revelação em relação ao que representa, então, aquela cepa, Ali, o galho, o ramo, as folhas e o cachinho de uva ali, que ainda hoje nós utilizamos na divulgação da revelação espírita.
Segundo Kardec, ele mesmo recebeu uma comunicação mediúnica, o médium de identidade desconhecida, assinado também por várias entidades espirituais. Essa mensagem ele a colocou nos prolegômenos ali no início do Livro dos Espíritos, e ele fez essa explicação, né? E colocou um parágrafo descrito da seguinte forma, né? Abre aspas, e retratando a comunicação que ele recebera. Coloca no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é o tronco, o espírito é o licor, substância, né? A alma, o espírito ligado à matéria é o bago. O homem purifica o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo é que o espírito adquire conhecimentos, que são as nossas jornadas, né? Por isso estamos matriculados nessa escola chamada Terra. E, de fato, Kardec fez esse destaque ali nos prolegômenos, e ele, inclusive, faz depois a explicação dizendo que aquela cepazinha que ele colocou como a princípio meramente decorativa, e depois ele explica dizendo o que a gente acabou de ler, ele diz que na página seguinte, né, a cepa que se vê na página anterior é o facsímile. Se a gente for falar para os jovens do fax, né, eles nem... O que é isso, fax, né? Daqui os espíritos desenharam. Então, aquele desenhozinho ali é do original recebido da espiritualidade. Ora, se na introdução do Livro dos Espíritos Kardec já tinha feito esse destaque e os espíritos trouxeram essa ideia que já cantava no nosso imaginário desde o Antigo Testamento, ou seja, a vinha como representando, então, o trabalho do Criador, né, na face da Terra, na dinâmica da vida, assim compreendida no âmbito da Terra, do nosso planeta, esse capítulo, então, os trabalhadores da última hora, não poderia ser melhor desenvolvido do que com o destaque daquela passagem, né, do Senhor da Vinha. Vejamos que uma coisa se encaixa na outra, né, e vem sendo desenvolvida de longa data, né? E aqui a gente pede licença para ler o que Mateus anotou, que Kardec fez o destaque, então, na introdução deste capítulo 20, né, cujo título é Os Trabalhadores da Última Hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Lembrando que o Criador, ele é o grande, né, mantenedor da vinha, né? Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Então, esse foi o combinado, né? Um denário. E a gente se recorda de André Luiz, na obra Nosso Lar, tratando dos bônus horas, né? Que o pagamento era comum, era igual para todos. Um bônus hora. Mas o que fazia a grande diferença era a relação, né, do que se sentia com o trabalho realizado, não o valor em si numeral, mas o valor que estava representado nessa relação criatura-criador, né? Porque quando a gente consegue compreender esse processo e o trabalho nos dignifica no sentido de nos trazer realizações íntimas, ele não pesa mais, né? Ele representa para nós para além dos números. Não é mais o quantitativo, né? É o qualitativo, né? Ele saiu de novo à terceira hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma,
disse-lhes: ide também, vós outros, para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à 6ª hora, e a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Então, pela passagem aqui, pela parábola do Senhor da Vinha, ele estava capitaneando trabalhadores, né? Até porque um vinhedo, né? Ele exige muito cuidado, presença, para que ele possa dar bons frutos, né? Saindo mais uma vez, a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só à 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram-se que estavam a receber mais, que julgaram que iriam receber mais, porque trabalharam mais, né? Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Aqui entra, né, a grande questão. Dentro da lógica estabelecida no mundo, e tendo-se por critério de justiça, o que trabalha mais teria, né, nessa perspectiva, o direito de receber mais do que aqueles que trabalharam menos, né? E daí, então, a indignação destes que iniciaram a tarefa no começo do dia. Receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram o seu pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, Mateus faz essa anotação da passagem, seu capítulo 20, e vejamos, é uma das parábolas mais extensas dos evangelhos. Ela vai do versículo 1 até o versículo 16, né? Bem extensa, se comparada com algumas outras. E há uma recomendação aqui de Kardec para que se observe também a parábola do festim das bodas, que é um outro contexto, mas que guarda relação. Essa parábola, se a gente for buscar a compreensão do texto, né, pelos critérios nossos, do sistema que nós desenvolvemos as nossas atividades laborais, de fato, nós encontraremos muita dificuldade de apreender o espírito de justiça que está contida nessa passagem, nessa parábola do Senhor da Vinha. Agora, ela é tão justa e tão verdadeira, e guarda uma relação entre a criatura e o Criador de longa data, pois que constante, inclusive do Antigo Testamento, a ideia da vinha, que os espíritos não só reportaram essa questão para Kardec, colocar ali nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, como também desenharam.
E hoje em dia, quando alguém está com dificuldade de entender, né, Fernando, alguma coisa, os jovens dizem assim, quer que eu desenho? Não é assim, Cida? Não estou entendendo, quer que eu desenho, né? Ou seja, quer que eu simplifico, né? Facilitar a compreensão. Então, vejamos, essa passagem com a própria revelação espírita e essa relação criatura e criador dista de longa data e traz a essência do que os espíritos quiseram nos trazer nessa relação íntima que precisa ser estabelecida entre nós e o Pai. Toda a estrutura ali, então, do galho, a estrutura a sustentar ali o bago, representando o nosso corpo físico, como os próprios espíritos esclareceram. O bago em si da uva, essa relação matéria e espírito, como se fosse o perispírito ali a fazer aquela união, e aí sim, né, a essência, a alma, né, o espírito, aquilo que se extrai ali, essa essência, né? E a vinha, o criador, né, a escola chamada Terra. Ora, se a gente for pegar, então, como dizíamos, ao pé da letra, de fato, à luz das nossas relações humanas dentro de um sistema capitalista em que nós, em grande parte, estamos inseridos, né? Onde a tônica é compre mais, consuma, supere o seu adversário, isso nos soa como injusto, né? Mas o que é o tempo para o Criador, né? O Senhor da vinha? Qual é a dimensão dessa relação criatura e criador para, né, o Senhor da vida? Será que há alguma preocupação em remuneração, né, em relação às nossas conquistas, ou elas possuem o valor que elas mesmas têm para cada um de nós, né? A gente fica imaginando um Deus soberanamente justo e bom, anunciado pelos Espíritos, né? Que distribui a cada um segundo os seus próprios esforços, né? E se a gente for verificar pela obra, pela tarefa em si, não dá para compreender. Não está justo, né? Nos parece que há um grande equívoco nessa passagem. Mas aí a gente vai compreendendo que não. E aí ela é trazida no título do capítulo Os Trabalhadores da Última Hora. Porque qual é a grande finalidade do trabalho? E os próprios espíritos anunciaram, né, lá na passagem para o codificador. O homem purifica o espírito pelo trabalho. Tu sabes que só mediante o trabalho do corpo é que o espírito adquire conhecimentos, né? Ora, então, os trabalhadores da última hora, podendo até ser considerados aí os trabalhadores da última chance, né? Não querendo ser radical, até porque a gente sabe que as possibilidades no universo são praticamente infinitas para o nosso desenvolvimento, né? Mas na Terra são chegados os tempos, né? E aí a gente vai verificando, então, que não há contradição se a gente for refletir nesta passagem de acordo com os valores espirituais, ou seja, as luzes espirituais. Para o Criador, independe se nós começamos esse trabalho de autoiluminação há séculos atrás ou se nós começamos agora. Até porque, em uma existência, pode-se angariar mais luzes espirituais do que em séculos, né, de idas e vindas, de jornadas e jornadas que, por certo, muitos de nós já estabelecemos. Então, quando o senhor da vinha diz que vai pagar 1 denário para cada um, é porque ele considerou que o trabalho de todos foi bem realizado, né? Ou seja, quando a criatura humana se dispõe em autoiluminar-se, o salário é a própria luz espiritual. E se você começou, né, há milênios atrás, ou se você começou nessa existência e já conquistou,
está pago. Aí não há, sobre essa perspectiva, a injustiça. E aí, mesmo que sejamos os trabalhadores da última hora, se pelo nosso esforço nós alcançarmos luz espiritual, este é o denário que haveremos de receber. Inclusive, né, aqui um parêntese, existem muitos trabalhadores da espiritualidade que se apresentam nas casas espíritas, nos trabalhos de intercâmbio espiritual e gostam de uma roupagem, por exemplo, de pretos velhos, mãe pretas, e muitos pensam que são espíritos atrasados, né? E lê do engano. Muitos assim se apresentam porque foi justamente nestas existências de muito trabalho, né, de rutilância espiritual, que eles alcançaram a luz espiritual. Em homenagem a estas encarnações, eles se apresentam. Inclusive tem uma companheira nossa, a Mãe Preta, que ela sim se apresenta, mas ela já tinha desde o Egito Antigo, né, passado por inúmeras experiências, mas foi no suor da escravidão em terras brasileiras que ela realmente compreendeu a essência do amor, né, ensinada por Jesus. Em homenagem a essa encarnação, em que pesa um espírito já bastante experimentado e gozando de fartas luzes espirituais, se apresenta nessa roupagem de uma escrava, né, em homenagem a essa encarnação. Então, o trabalho que haverá de ser feito por cada um é que vai dizer do verdadeiro salário que nós haveremos de conquistar. E se o nosso esforço é verdadeiro e sincero, no sentido da nossa autoevangelização, isso vai gerar para nós a satisfação íntima, a plenitude interior, aquela que Jesus nos disse, né, que os ladrões não roubam e as traças não corroem. Este é o nosso verdadeiro patrimônio, né? E este é o verdadeiro salário. E o interessante também da gente refletir é que quando a gente desenvolve uma tarefa na Terra e que a gente recebe uma contrapartida material, parece que aquilo não tem para nós. É claro que a satisfação do ofício, e não estamos aqui a discutir o trabalho porque ele dignifica, né, a criatura. Mas quando a gente recebe a contrapartida, parece que está pago, né? Naqueles momentos de maiores dificuldades que a gente passa, às vezes, na nossa existência, quando a gente se recorda das atividades em que a gente não desenvolveu apenas para receber uma contrapartida, ou quando a gente trabalha, né, apenas para suprir uma necessidade material, aquilo que a gente faz voluntariamente, graciosamente, parece que é alimento que nunca cessa. Nos momentos difíceis, quando a gente recorda aquelas atividades que a gente desenvolveu em favor do semelhante, que nós demos de nós para o outro, isso se nos traduz como fortaleza, né, a garantir os nossos passos. Interessante esses processos, né, da gente identificar. Quando a gente está num momento de melancolia, de dificuldade, busque lembrar dos momentos que você se dedicou, né, para alguém, para alguma causa, enfim. Isso parece que nos nutre. E aquilo que a gente fez, que nós recebemos a contrapartida, parece que já está pago. Parece que vai ficar por aqui mesmo, né? Daí a necessidade, a importância de nós valorizarmos atividades que irão nos gerar esse patrimônio íntimo, né? Essa força interior. Então, quando no capítulo 20, Kardec destaca, né, os trabalhadores da última hora, como sendo, então, esses que foram os últimos convidados, né, não nos preocupemos, porque o salário vai ser o mesmo. Apesar
de aparentemente o espaço de tempo ser menor, mas se nós fizermos de tudo que nós pudermos, nós haveremos então de alcançar essas luzes espirituais na nossa própria transformação. A vinha é cada um de nós. Evoluímos na dor das provas para que possamos então render bons frutos. Jamais nos esqueçamos, né, de quem é o dono do vinhedo, porque senão a gente pensa que vai para o centro espírita, né, fazer alguma atividade, desenvolver alguma tarefa para o presidente, para o diretor, coordenador dessa ou daquela área. E às vezes a gente se decepciona com algum companheiro, muitas vezes até deixa a casa espírita, não entendeu, né? Quem que é o senhor da vinha, né? Quem que é o dono do vinhedo? E Deus cuida, né, do nosso cultivo. Cabe-nos confiar e persistir. A 11ª hora passará. E por certo, junto com o Pai, a colheita, né? Saborosa, dos bons frutos, do emprego da nossa própria existência na seara do bem. É a destinação daqueles que assim se esforçam, né? Até porque, como que nós vamos reconhecer o verdadeiro espírita, né? É o perfeito? Não é, né? É pelo esforço, né? É pelo trabalho que desenvolve intimamente para a sua ascese espiritual. Estes possuem verdadeiro valor, né? Para o Senhor da vinha, de consciência desperta, trabalhando, né, conscientemente em favor da transformação do planeta. Muitos ainda estão presos aos títulos, às posses, às negociatas, às bandeiras. Isso gera invasões, incompreensões, dor, sofrimento, né, nas pessoas. Fernando acabou de acentuar um cenário que nós estamos agora na atualidade vivenciando, né? E a gente se recorda de Jesus, né, a nos dizer que enquanto houver uma lágrima sendo vertida sobre a face da terra, ele não descansará, né? E a gente se recorda, pensando, né, nessa necessidade do nosso trabalho para a construção da paz íntima e a construção da paz no nosso planeta. Nós vamos voltar nessa passagem de Jesus, porque quando da crucificação de Pedro, né, ele mesmo veio buscar o discípulo e ele disse isso, né? Mas nos recordamos aqui mais próximos de nós, aí sim, a gente vai compreendendo como que é esse trabalho, né, de autoiluminação, de exercício, né, do bem, de prática, né, vivência do amor. Narra um dos biógrafos do Chico que ele tinha ido no sacolão, naquela época chamava sacolão, né, hoje é verdurão, ou, enfim. E o companheiro se encontrou com o Chico e viu, né, ele estava ali naquela banca na área dos tomates, Cida. E ele ficou impressionado observando o comportamento do Chico, né? E a gente tem esse hábito, a gente vai escolher uma verdura, né, Ana Lúcia, e a gente quer pegar as melhores que estão ali, né? E narra o biógrafo que o Chico, então, ia pegar, ele pegava um tomate bom, colocava na vasilhinha ali, aí ele escolhia, olhava, pegava um que não estava tão bom, é mais amassado, colocava, aí ele ia, pegava um bom, colocava, e a pessoa ficou impressionada, se aproximou e perguntou para ele, né? Falou, uai, Chico, tá cheio de tomate bom, aí você tá pegando um bom, eu pego um ruim, pega um bom, eu pego um ruim, não tô entendendo. É isso que o Chico deu um sorriso e respondeu para ele, ele falou, ué, eu tô pegando um bom e um que não está tão bom, porque se eu pegar todos os bons, o que será dos meus irmãos que vão vir depois de mim? Até
como diz um amigo, né? Até arde a face, né? De pensar nos nossos comportamentos, né? Nas coisas mais singelas, né? Nas coisas mais simples, né? Porque quando a lei de amor canta no nosso íntimo, a nossa preocupação com o semelhante, ela se destaca nas pequenas coisas. E muitas vezes pensamos que o amor nos exige grandiosas coisas, e não é bem assim, né? Então, os trabalhadores, nessa perspectiva, né? De nos beneficiarmos das oportunidades que nos chegam, mas também de não esgotarmos essas oportunidades, essas possibilidades, lembrando que existem outros que também virão depois de nós e que precisam ter também oportunidades e possibilidades, né? E se a gente tem essa consciência, se nós vivêssemos assim, o mundo era muito diferente, né? E inicia em cada um de nós, né? E então nós nos lembramos, né, dessa passagem, quando então da crucificação do discípulo e Jesus veio buscá-lo, né? O abraçou, foram para as pairagens espirituais e ali, por alguns dias em descanso, como que num hotel, né? Espiritual, naquela paz, naquela tranquilidade, Jesus vira para o discípulo e diz, né? Preciso voltar à terra. E o discípulo, como que por entender, né? E compreendendo que o que fazia do ambiente aquele céu era a presença do mestre, né? Não era o ambiente por si, porque a gente pode estar às vezes nos melhores ambientes do mundo, né? Mas se a vibração e o nosso interior não assimilar essas benesses da natureza, parece que está tudo preto e branco, né? Mas era a presença do mestre que alimentava o discípulo, que o fazia sentir bem, recuperado, refazido das lutas. E quando o mestre disse que voltaria, ele também disse que voltaria junto. E o primeiro que Jesus voltou a socorrer foi o soldado que tinha rido, ironicamente, do discípulo, cuspido nele. E ele estava de joelhos, de prantos, pedindo auxílio para sua filhinha. Jesus se aproxima com o discípulo. E Jesus disse-lhe: lembra-te dele? E o discípulo: como não? Há poucos dias a cena é reconhecida. Então, peço-lhe que cuide dele, ou atenda ao seu pedido, né? Mas, mestre, e o discípulo, então, como que num passe, curando a filha do soldado, compreendeu a frase que Jesus lhe disse quando eles voltaram à terra, nessa passagem belíssima, quando o mestre lhe disse, né? E causou estranheza no apóstolo, que voltaria à terra. Se lá estava tão bom, para que o retorno? E estas foram as palavras de Jesus para ele, né? Enquanto houver uma lágrima vertida sobre a face da terra, eu não descansarei. E este é o trabalho, né? Especialmente dos da última hora. Nos esforçarmos para que, com o Mestre, ainda e apesar de todas as dificuldades, quando encontrarmos uma lágrima sendo vertida de dor sobre a face da terra, é porque ainda tem trabalho na vinha, é porque ainda nós temos oportunidade de servir, porque é por meio do trabalho, no bem, que nós haveremos de elevar as nossas almas, de promovermos essa autoevangelização, a autoiluminação. Que Jesus nos fortaleça em nossos melhores propósitos e de nossa parte que tenhamos essa consciência, né,
nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, no olhar singelo, na palavra amiga, num toque fraterno, que alimenta as nossas almas para muito além, né, do galho, da cepa, do bago. É essa essência espiritual que haverá de fluir de nós quando nós compreendemos na essência e vivemos essa lei de amor. Que Ele nos fortaleça em nossos melhores propósitos. Muito obrigado. Eduardo, nós só temos a agradecer por todos esses minutos que passamos juntos aqui. Temos certeza de que tivemos um momento de muito aprendizado, muita reflexão, em que nós podemos nos inserir, certo, dentro do contexto evangélico e do ensinamento dessa passagem tão importante dentro do Evangelho de Jesus. Que Deus lhe abençoe e que continue lhe dando sempre as melhores inspirações e disposições para estar conosco. Pois não, Ana? Aqui a Ana levantou a mãozinha, sem querer. Bom, enquanto Não, é nós que... vamos... Pois não, Ana? Pode falar, Fernando? Lógico, mas nós estamos em casa. Pois é, porque eu li outro dia que viver de qualquer modo é para todos, mas viver em paz consigo mesmo são de poucos. Então, eu acho que vale muito para a gente. Então, procurar fazer o nosso melhor. Tá certo? Tá certo. E que a Obrigada. gente possa trazer aqui, né, o conceito muito importante desse ensinamento da noite de hoje, que é não confundir quantidade com qualidade, né? Certo? Então, que nós possamos ter sempre a busca da qualidade do nosso trabalho, seja como médiuns, sejam como, né, enfim, qualquer função que a gente tenha, né? Nós somos medidos pela produtividade. Esse que é muito importante. Acho que isso ficou bem claro para nós e que possamos, então, como disse o Eduardo, acho que fique meio marcado entre nós de que enquanto houver alguém, né, uma lágrima, nós temos que estar apostos para o trabalho, porque se nós somos cristãos, temos que cumprir com essa grande missão de Jesus, que é cuidar de cada um daqueles que aqui se encontram. Então, mais uma vez, o nosso agradecimento. Nós vamos, então, Eduardo, como você já é íntimo nosso, a gente tem a nossa música, certo? Que a gente faz como preparação para o passe. Antes, né, não podemos deixar de... Vou passar a palavra para o Gilberto, certo, Gilberto? Você hoje vai ser o nosso representante para poder dizer algumas palavras para as mulheres, né? Porque nós estamos aí próximo do Dia Internacional da Mulher. O Gilberto, que tem essa felicidade de poder trabalhar dentro de um campo em que está sempre junto com as mulheres, com as mães, e eu tomo, então, a liberdade, né, e te peço que você possa trazer umas palavrinhas para essas nossas queridas mulheres que aqui estão hoje representadas. Fernando, surpresa, né, Fernando? As mulheres entraram agora na aula de Pilates com a Rose, e a professora de Pilates, a Tati, deu uma suculenta para cada uma, ela e minha filha, por causa do Dia das Mulheres. Assim, homenageando e felicitando por um dia que lembra a importância da mulher. E eu fiquei assim, eu era o único homem na sala, eu falei, na aula, né? Eu falei, hoje eu estou de fora, né? Mas que assim, aí eu vim pensando, a gente tinha que valorizar a mulher em todos os dias das nossas vidas. Porque são guerreiras, são trabalhadoras, são espíritos que encarnam com a oportunidade maravilhosa de se tornarem sensíveis, de uma experiência de encarnação em que elas vão
ter mais um contato da intuição mais apurada, né? Que desenvolvem o ato de cuidar, desenvolvem o ato de carregar alguém dentro de si. Eu sou obstetra, né? E carregar da oportunidade desses espíritos que voltam. Eu sempre falo aqui nas nossas conversas que todo espírito tem que passar pela encarnação de uma mulher. Todos nós precisamos passar por encarnação feminina para termos a oportunidade de ter essa experiência de sensibilidade, de espiritualização, de maternidade. Porque ser mulher é ser realmente um representante de Deus na Terra. E que eu quero parabenizar a todos por essa encarnação que vocês estão tendo, isso para a Rosa, está aqui do meu lado, e para todas aquelas que nos estão ouvindo, que, de coração, eu admiro demais as mulheres por tudo que elas apresentam, pela força que têm, pelo amor que dedicam, pela dedicação que têm a todos aqueles que são suas famílias e não de família. E realmente é uma admiração enorme que eu tenho, eu sei que o Fernando também tem. Uma vez lá no centro, Fernando, estou falando que a Rosa, as mulheres estavam coordenando o trabalho de sobre, estava melhorando. Você falou assim, Gilberto, a gente faz força e elas dirigem. Né? Você falou, nós não fazemos a força e elas dirigem o trabalho. Então, que vocês sejam sempre abençoados e valorizem muito essa encarnação feminina, porque é uma oportunidade maravilhosa para o espírito de vocês, de todos vocês, ganharem voos mais altos. É isso. Obrigado, Gilberto. Acho que muito bem representado. E eu, assim, em nome de todos os homens que estão aqui, né, nesse nosso mosaico, só temos que pedir a vocês que vocês nos perdoem pelas nossas durezas de coração, ainda pela nossa condição ainda tão, né, involutiva, mas e também, por outro lado, agradecer a oportunidade que vocês têm nos dado de aprender com vocês. Na segunda-feira que vem, acho que sou eu que vou fazer a palestra, e vou fazer lá no espaço do Centro Ecumênico, porque vai ter a pintura mediúnica, né, que a gente temos sido procurados, e nós vamos fazer uma palestra sobre Jesus e as mulheres do Evangelho, né? Que todos nós possamos reconhecer que Jesus foi o primeiro feminista desses tempos modernos, certo? Se ao analisar o perfil de Jesus, junto com a relação com as mulheres, nós vamos compreender, certo? De como ele, né, foi aquele que sempre apoiou essas mulheres maravilhosas que nós temos. Então, vamos agora, então, né, dar continuidade, vamos botar a música, depois o passe, e que possamos, já sinto saudades de estar junto de vocês sempre. Tá? Um instante, por favor. Peço sempre que deixem os teus microfones desligados e que nós possamos acompanhar a música, certo? Que é apropriada para o momento que nós estamos vivendo. Obrigado, gente, pela paciência. Então, nós vamos agora passar para o passe, e aí, Cida, você já é a pessoa que vai fazer a prece de encerramento. Tá? Então, vou iniciar, vamos para preparar para o passe. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim,
Deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Cidinha, você está... Está fechado.
Vou pedir para a Rose, para ela fazer a oração de encerramento. Rose, seu microfone está fechado. Rose. Nós vamos agradecer a Jesus, nosso querido mestre, pela oportunidade da nossa reunião hoje, de ter podido aprender um pouco mais, de ter podido estar em sintonia com os nossos irmãos espirituais superiores, que trabalham junto conosco na nossa casa espírita, que também, por podermos estarmos juntos, congregando em pensamentos e sentimentos esse momento tão maravilhoso em nossas vidas, é de gratidão o meu sentimento de agora. E como não poderia deixar, é de gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, vivendo como uma pessoa do sexo feminino, como uma mulher. Nessa minha oportunidade, tive a oportunidade de ser filha, de servir aos meus pais, à minha mãe, ao meu pai, de conviver com os meus irmãos e de também exercer a maternidade, de ter os meus filhos, de ter uma filha e de poder estar junto de um companheiro e ter uma casa onde eu faço de tudo para que a harmonia, a paz, a tranquilidade e o amor de Jesus esteja presente. Então, o meu coração é de gratidão por esta experiência agora de ser uma mulher. Mas quero pedir a Deus, a Jesus, que não deixe de olhar por todas as minhas irmãs que precisam da sua ajuda, do seu amor e da sua proteção neste momento. Em especial, quero pedir pelas minhas irmãs que estão vivenciando neste momento a dor da guerra, onde estão sendo separadas dos seus filhos, dos seus companheiros, das suas casas, das suas vidas praticamente. É um olhar que eu peço a Jesus que seja de misericórdia, que seja de amparo, que seja de fortalecimento, de proteção. Eu acho que nenhuma de nós aqui podemos imaginar a dimensão do sofrimento dessas nossas irmãs. Que todos nós que estamos aqui juntos hoje, possamos comungar um pensamento e um sentimento de paz, de muita paz para o nosso universo, para o nosso planeta Terra. Dos bondosos espíritos, que são trabalhadores da seara de Jesus, que com certeza não descansam um só minuto, possam estar ali, acudindo, protegendo todas essas nossas irmãs, todos esses nossos irmãos. Enfim, que Jesus derrame a sua luz,
a sua paz, o seu amor de harmonia em todos os lares, nos nossos lares, e que nos ajude a sermos perseverantes no caminho do bem. Que Jesus nos proteja e que possamos ter uma semana abençoada. Que assim seja. Sim, seja. Então, meus amigos, amigas, Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Berto, Ana, Rose, enfim, todos os que aqui participaram da noite de hoje. Esse nosso prédio, né? Com as suas janelas aí abertas e trazendo essa confraternização entre a gente. Fernando, Oi, Pedro. eu li, não me lembro onde, umas frases que dizia o seguinte: metade das pessoas do mundo são mulheres, a outra metade são filhos dela. Olha a realidade que é. É? Isso mesmo, Pedro, né? Grande verdade. Por isso a gente tem sempre que agradecer e pedir perdão pela nossa dureza de coração ainda, né? Um abraço, tchau. Abraço para todos, gente, uma boa noite, que a gente possa Tchau. estar, Abraço. Obrigada, Boa Eduardo. noite. nós possamos estar juntos na semana que vem, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite a Paz todos. e bem para todos. Abraço. Boa semana para todos. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Obrigado a vocês, Zé Carlos, mais uma vez. Abraço, Fernando. Boa semana. Eu também, Tiaguinho. Um abraço. Doutor Gibas, obrigado, viu, Rose? Um abração, viu? Abraço, gente. Boa noite. Boa noite, até a próxima, gente. Vamos fechar a sala, hein? Tá bom? Dá licença.